Vamos lá. Alguns textos nós iremos ler hoje. Tiago 2,17. Glória a Jesus. Amém. Assim também a fé, se não tiveres obra, é morta em si. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. Vamos lá. Se você sabe que há uma lei que é a seguinte: toda ação há uma reação. Toda ação há uma reação. É normal. Quando o homem age, Deus reage. Mas como assim está na Bíblia? Tá. Se você for observar 1 Samuel capítulo 45 até o 50, você vai ver a ação de Davi e a reação de Deus. Você não lembra qual foi a reação de Davi? A ação de Davi? Não lembra? Eu anotei aqui, mas não. Foi a questão do gigante. Olha isso, não foi? 2 Samuel 17, 45 a 50. Segundo Samuel não tem 45, não, versículo 45, só que até o 29. 2 Samuel 17, Até o 29 também. até o 29. Então, Esse é o primeiro Samuel. deve ser o primeiro. Davi encontra-se com o gigante. 1 Samuel, vê isso, é o primeiro. 1 Samuel Davi encontra-se com o gigante. 45, né? É. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, portanto era moço, ruído e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para quê? Para vires a mim com paus, e pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu Davi. Disse mais o filisteu Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu, e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: vem a mim com espada, com lança, e com escudo. Eu, porém, vou a ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Todos vão saber que Davi, pequenininho, magrinho, um gigante com 2 metros e quase 70 centímetros. E o gigante foi derrotado por Davi. Glória a Deus. Davi teve a ação: eu vou enfrentar o desafio. Deus teve a reação: junto comigo você vai destruir o gigante. Irmãos, muitas vezes o problema é que Deus não age, não reage, é que nós não agimos. Cruzar os braços não é uma demonstração de fé. Cruzar os braços é um sinal de comodismo. Mas agir, o que você tem que fazer, Deus não faz. Todavia, porém, o que você não pode fazer, Deus o fará. É fácil a gente entender isso aqui. A ideia central é entender que o homem trabalha em parceria com Deus. A fé atrai a reação de Deus. Quando você dá um passo, Deus abre o caminho. Glória a Deus. A ação de Moisés, quando ele olha para o, pergunta a Deus: e agora, Deus? Aí Deus responde: que tenho eu contigo? Diga ao povo que marche. Aí o povo marcha. Aí a reação de Deus: abrir o mar vermelho. Perceba,
Deus sempre trabalhou em parceria, até para criar o homem. Você sabe, eu sei que quando Deus criou o homem, Ele diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ei, se Ele diz façamos, Ele não estava só. Deus gosta, Deus ama trabalhar em parceria. Quem se move por fé provoca o mover de Deus também. Abraão se moveu por fé, capítulo 12 de Gênesis. Abraão, capítulo 17, ouviu o mover de Deus: anda na minha presença e ser perfeito. A ação de Abraão foi obedecer. No capítulo 21, com 100 anos, Abraão foi pai. Glória a Deus. Se você se mover de acordo com a vontade de Deus, Deus não ficará de braços cruzados, olhando o que você está fazendo. Ele se levantará para te defender. É bom a gente entender alguma coisa interessante. Se a gente colocar nesse culto uma aparência de estudo, vamos lá. Tiago 2,17. Glória a Deus. Boa por hoje, o negócio. Assim também a fé, se não tiveres obra, por si só está morta. Eu repeti o versículo, viu? Jesus, parece que está bom, né? Glória a Deus. O irmão, fé morta fala alguma coisa? Não. O que é que só tem uma coisa que quando morre, aí sim, aí é maravilhoso. O que é? O grão. O semente. Muito bem, irmão. A semente. Ô, Neno, tu que é da roça, é verdade que quando a semente nasce, a árvore nasce? A semente morre, a árvore nasce. Sim, né? Não é verdade? Quando a semente morre, a árvore nasce. Aí, mas fora isso, nada que está morto produz alguma coisa. Claro, aí você vai me dizer: não, pastor, mas a carne de porco morta serve para o consumo, carne de boi. Ah, isso aí eu sei. Eu estou falando que alguma coisa morto não pode se mover, se movimentar, se defender, agir. Mas se a fé que te faz viver, pastor, como a fé te faz viver? Irmão, já pensou se você não tivesse fé? Mas eu não acho que eu tenho fé. Você tem um pouquinho, bem pouquinho, mas tem. E a fé é quem te faz fazer o seguinte. Eu estou falando de um tipo de fé. O ano passado eu plantei, mas o resultado não foi nem de longe que eu queria. Mas esse ano estou crendo que nessa, isso é fé. E a fé é uma das causas de a gente não desistir nunca. Diz uma frase aí que o brasileiro não desiste nunca. Porque se entregar é pior do que lutar. Enquanto você tiver vida, enquanto você tiver força, enquanto você tiver esperança, enquanto você tiver perspectiva, enquanto você tiver fôlego, lute. Já pensou? A minha esposa pediu aqui oração para Jesus me ajudar a voltar a andar. Já pensou se eu dissesse para ela: não, peça mais não, eu não acredito mais nada que eu volto a andar. Poxa, se eu não acreditar, quem vai acreditar? Ela? E vem aqui um. Então, irmãos, vamos lá. Outro rapaz que se movia por fé, Josué 6:20. Glória a Deus. Josué 6:20.
povo. E os sacerdotes tocaram as trombetas, tendo ouvido o povo o sonido da trombeta, e levantado grande grito, ruíram as muralhas, e o povo subiu a cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Vamos lá. Aqui ele está falando, esqueci seu nome, abençoado. Thaís, tem que lembrar, Thaís. Aqui ele está falando quando o povo de Israel gritou e derrubou os muros de Jericó. Qual foi a ação do povo? E dá 7 voltas. Foi 7 anos, meu Deus. 7 no último dia. Foi 7 dias, 7 voltas no último dia, mais 7 vezes. Então eles deram 14 voltas, né? Eles deram 14 voltas. Agora vamos lá. Para derrubar um muro. Eles deram 14 voltas. Agora, o Josefa Pedro, o Josefa Gama, o Alcione, o irmão Cício, ô minha mãe, vamos lá. Perceba que muitas vezes no processo de crer e agir, as pessoas vão lhe chamar de louco. O povo de Israel estava querendo derrubar os muros de Jericó. Deus deu a estratégia para derrubar. Deus disse: olha, Josué, vocês vão dar 7 voltas, uma volta por dia, no muro de Jericó. E no último dia, durante 7 dias, vocês vão dar essa volta. E no último dia, vocês vão dar 7 voltas num dia só. E depois, vocês dão um grito: pelo Senhor e por Israel. Josué. Pelo Senhor e por Josué. Agora pense. O muro tinha 3 metros de largura. Era um senhor muro. Imagine os moradores dentro de Jericó vendo 3 milhões de pessoas durante 7 dias arrodeando o muro. Está doido? Esse povo enlouqueceu. Eles estão pensando o quê? Empurrar o muro com a mão? Eles estão pensando o quê? Derrubar o muro na pancada? Eles estão pensando o quê? Destruir esse muro como? Para, Israel! Vocês estão perdendo tempo. Para, Israel! Não vão destruir nada não. Para, Israel! Vocês estão gastando tempo à toa. Mas eles não deram ouvido às críticas. Porque o crente que tem parceria com Deus e sabe quando ele age, Deus reage. Não liga para crítica. Mas pastor, o que me entristeceu foi que a fulana disse que eu não vou conseguir. Toda parceria com Deus. Quem não tem parceria com Deus fica com inveja de quem tem e começa a criticar. Isso é assim que funciona. Aí o povo de Jericó não acreditava no que Deus tinha dito. O povo de Jericó começou a zombar do povo de Israel, mas no 7º dia, na 14ª volta, o povo tinha feito a parte dele. Só faltou dar um grito. E eles gritaram: pelo Senhor e por Josué. Aí Deus agiu, Deus reagiu, aí derrubou os muros de Jericó. Há 2 teorias que eu não posso afirmar a você qual é a correta. Alguém diz que o muro caiu para dentro da terra. Por isso que o povo teve tanta facilidade de invadir. Outros disseram que o muro caiu para dentro da cidade, assim. Eu não sei como foi que caiu, não vou afirmar. O que eu sei é como ele caiu. Ô irmão, só uma parceria com Deus, irmão Cícero, faz um muro dessa proporção cair por causa de um vento. A parceria com Deus, Josefa, ela é a certeza que durante o processo pode até ter choro, durante o processo pode até ter dor,
Durante o processo pode até ter labuta. Durante o processo pode até ter angústia. Durante o processo pode até ter sofrimento. Durante o processo pode até ter situações que a gente fica pensando, agora eu vou morrer. Mas a gente sabe que Deus estando conosco, qualquer que seja o problema, a vitória é nossa. Amados, vamos mais à frente. Uma parceria com Deus que deu certo. 2 Reis, capítulo 4, versículo 3 a 6. 2 Reis, capítulo 4, versículo 3 a 6. 4, 3. Assim, né? 3 diz assim. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teu filho, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheio que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. A Bíblia está falando aí de quem, irmão? Eliseu. O profeta Eliseu. Da viúva. A viúva, né, tem uma dívida muito grande. O marido morreu. Quando o marido morreu, a renda da família foi embora. E a viúva tem uma dívida gravíssima, grande. E as pessoas a quem a viúva devia, o marido da viúva devia, por ela não ter dinheiro para pagar, disseram assim: olha, daqui a tantos dias, já que você não tem dinheiro para pagar, nós vamos buscar os seus filhos para trabalhar para a gente de graça. A mulher botou a mão na cabeça e disse: e agora? Aí foi procurar o profeta. E o profeta a orientou: olha, pegue vasilha com força. Pegue vasilha de todo tamanho. Pegue vasilha com todos os seus vizinhos. Pegue vasilha sem medo. Pegue vasilha, mas muita vontade. A mulher saiu catando vasilha de um vizinho, de outro, de um parente, de outro, do vizinho da primeira rua, da segunda rua, da terceira rua, da quarta rua. Olha, mulher, as vasilhas que você não for precisar, aí passe para mim. Não, mas eu tenho umas aqui, mas pequenininha demais. Não é serve, manda para cá. Mas eu tenho uma ali, mas é grande demais, serve, manda para cá. E a mulher saiu, trouxe vasilha, levava para casa, pegava vasilha, levava para casa, levava vasilha, pegava vasilha, levava para casa. Quando a sala dela não coube mais de tanta vasilha emprestada, ela pegou um pouquinho de azeite que ela tinha. O azeite, naquela época, era como o óleo diesel hoje. Óleo diesel, estou falando? O azeite naquela época é como o óleo diesel hoje. Só que a mulher só tinha um pouquinho de azeite. Mas ela foi falar com Eliseu. Eliseu era homem de Deus. E tudo que Eliseu falava se cumpria. Então, do pouquinho de azeite que ela tinha, ela começou a pegar a primeira vasilha e derramar daquele pouquinho. A segunda e derramar daquele pouquinho. E a vasilha enchia. E aquele pouquinho não se acabava. E encheu a terceira, encheu a quarta, encheu a 10ª, encheu a 20ª, encheu a 30ª. Quando acabou as vasilhas, ela disse: cadê? Tem mais vasilha? Traga aqui, que na vasilha aqui ainda tem azeite. Não, acabou as vasilhas. E o azeite parou de jorrar. Meu irmão, só Deus faz o azeite brotar de dentro de uma vasilha. Mas na hora do aperto, da agonia, de ver os seus filhos sendo levados para ser escravo,
Quem procura Deus, como a mulher procurou, nunca sai dele sem resposta. Porque quem chega perto de Deus e obedece o que Ele manda fazer, Ele reage. Deus trabalha desse jeito, dessa forma, dessa maneira, meus irmãos. Eu vou concluir, porque um outro texto bem interessante é João 2, 7 a 9. Evangelho de João 2, 7 a 9. A parceria com Jesus. Disse-lhe Jesus: enchei de água estas talhas, e encheram até em cima. E disse-lhe: tirai agora e levai ao mestre Sala. E levaram. Logo que o mestre Sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabia os empregados que tinha tirado a água, chamou o mestre Sala ao esposo e disse: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Que maravilha. Um casal marcou o casamento e para esse casamento chamou Jesus. E no meio do casamento faltou vinho. Faltar vinho em casamento, era como faltar refrigerante em festa de luxo. Quando faltou vinho, procuraram Jesus. Jesus pega, transforma água em vinho. Irmão, a parceria com Jesus é maravilhosa. A parceria com Jesus é incrível. A parceria com Jesus é única. A parceria com Jesus é infalível. E as pessoas ainda saíram dizendo: o primeiro vinho que serviram prestou não, mas o segundo vinho que serviram foi maravilhoso. Mas quem foi que deu a ordem para esse segundo vinho ser produzido? Foi Jesus. Então se foi Jesus que deu a ordem, é maravilhoso, é tremendo, é poderoso, é gigante, é incrível. A parceria com Jesus é infalível. Meus irmãos, percebam bem. A unção é uma das coisas que o crente tem que ter para ter parceria com Jesus. Crente com unção é diferenciado. Só de cabeça assim, pregando, lembrar. Quando a unção de Sansão estava no cabelo, ok? A unção de Eliseu estava nos ossos. A unção de Jesus no corpo inteiro. A unção de Pedro na sombra. E a de Paulo no berço. Onde é que está a tua unção? Crente tem que ter unção para ter parceria com Deus. Unção aqui é autoridade, é ousadia, é intrepidez. Não deixe de ter parceria com Deus. Pode até aparecer alguns convites. Rapaz, deixa Jesus e vamos fazer uma parceria para pular carnaval. Está amarrado, sou crente. Rapaz, deixa Jesus e vamos fazer uma parceria para bater tambor. Está amarrado, sou crente. Rapaz, deixa Jesus e vamos fazer uma parceria para fazer outras coisas para ali. Está amarrado, sou crente. A minha parceria até a morte é com Jesus. Crente tem unção nos pés, na cabeça, nas mãos, em todo lugar. Perceba, a sua unção
estar dentro de você. A parceria com Jesus, um dos critérios é ter unção de Deus na vida. Amém, irmãos? Não vou cansar vocês. Que Deus abençoe. Vem orar. Vamos lá? Pai amado, santo, poderoso, te agradecemos, Senhor, por esta palavra. Que o teu Espírito Santo nos encha, Senhor, com a tua unção, com a tua graça, a tua misericórdia, para que nós possamos, Senhor, ser usados como o Senhor quer, Pai. Que nós venhamos ter ousadia, Pai, que nós venhamos ter coragem, fé para fazer aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor planejou para cada um de nós. Senhor, acrescenta a nossa fé, Pai. Abençoa cada irmão aqui presente, abençoa cada família aqui representada, Pai. Que o Senhor toque no coração daqueles que não estão ouvindo, para que eles sintam o desejo de vir, ouvir e glorificar o teu nome, Pai. Pai, ser com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e as duas consolações do Espírito Santo continuem com você, com a sua casa, com a sua família, no seu endereço, não só hoje, mas para todo sempre. E quem domingo vai estar aqui diz: Amém. Primeira semente, Dona Vitória. A primeira semente, ela caiu entre as pedras. E quando ela nasceu, ela logo morreu. Isso representa as pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas logo vem o diabo e tira ela para ela não quer e não seja salva. E a segunda? A segunda, ela caiu entre os espinhos. Os espinhos nasceu junto com a semente, com a flor. E aí, quando ela nasceu, os espinhos enforcou. E isso quer dizer aquelas pessoas que logo se alegram com a palavra quando ouve, mas logo vem o diabo e tira. E isso significa que quando essas pessoas, elas logo ficam alegres, mas depois elas se preocupam com muitas coisas, como riqueza, o que quer ter. E a terceira? A terceira, ela caiu em terra boa e sobreviveu. E isso quer dizer o coração limpo. E a quarta? Não tem. Ela é pequena a história. Tem. A quarta? Não, Então tu pulou uma? não. Uma caiu na beira do caminho. Tu esqueceu dessa? Uma caiu na beira do caminho. E o? Pisou no espaço, veio e comeu. Muito bem. Atenção, irmãos e amigos que amam a obra sertaneja. Estamos sorteando um bezerro de Nelore, isto mesmo, em prol da construção do templo em 7 casas, no sertão de Alagoas, o templo do Ministério Vivendo chamado. E o sorteio acontecerá no dia 1º de março de 2026. Você pode participar com apenas R$10. Se por acaso você não quiser o bezerro Nelore, você recebe um Pix de R$1.000. É isto mesmo. Participe, ajude esta obra. Seja um parceiro nesta construção e abençoe o sertão. Eu espero você. Deus abençoe. Vamos lá.